Graças a paz a todos, mais uma vez. Deus amado estivesse seguindo suas Bíblias em Judas 17 a 22, vamos ler aqui. Mas antes de nós começarmos a nossa leitura, vamos estar orando. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, louvado, exaltado e agradecido seja o Teu nome, Senhor. Ó Senhor, maravilhoso é participar da ceia do Senhor, a Tua ceia em memória de Ti, Senhor. Nos traz à memória a obra maravilhosa da cruz, obra essa que nos resgatou do poço que nós nos encontrávamos, do abismo que nós nos encontrávamos, totalmente afastado de Ti. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor, que possamos ter isso em nosso coração, em nossa mente, sabermos que foi Tu, Senhor, foi a Tua obra, foi a Tua vinda, Senhor, a obediência ao Deus Pai Todo-Poderoso, que nos trouxe da onde nós nos encontrávamos, trevas, somente trevas. E Tu nos colocou, nos posicionou, nos trazendo para formar uma grande família, onde Tu é o nosso cabeça, Senhor. Louvado seja o Teu nome. E que a palavra de hoje, Senhor, será ministrada, seja por Ti, conduzida, exortando-nos, preparando as nossas mentes e corações para realmente nos tornarmos irrepreensíveis. Ó Senhor, ministra, Senhor, ministra. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Guarda esta pequena parte do Teu corpo, Senhor. Protege, fortalece, edifica, torna irrepreensível para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Judas, do 17 ao 22, ele nos traz a seguinte instrução. A palavra nos revela o seguinte: Vós, porém, amados, lembrai-vos da palavra anteriormente proferida pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo, quando a outros serem também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Amém? Amados, essa instrução de Judas, ele viveu numa época em que havia ataque constante da igreja, Tinha um ataque perverso, severo de Roma, E dentro da própria igreja havia aquela sutileza, aquela infiltração que os apóstolos, que pareciam ser sábios, cultos, inteligentes, mas na verdade eles traziam um engano. Vinham da parte dos gnósticos e libertinos, que plantavam semente em abundância para uma enorme colheita de erros doutrinários. Eles simplesmente só queriam destruir. Era a destruição da igreja. Era trazer divisão. Como Satanás não tinha conseguido deter a obra da cruz, ele investiu e continua investindo nos filhos, atacando a igreja, a família de Deus, As pessoas que procuram causar divisão não eram exclusivas da igreja do primeiro século. Elas estiveram ativas ao longo da história da igreja. Todo o projeto, durante todo o caminho, desde Pentecostes, lá, atacavam Jesus. Lá, quando Jesus trazia a palavra, pregava, exortava, essas mesmas pessoas, o judaísmo, o legalismo, já vinham atacando. Eles agora estão entrando nas igrejas e trazendo divisões. Entram devagarzinho, com sutileza, ou às vezes já estão dentro da própria. Por quê? Essas pessoas falam assim: poxa, mas dentro da própria igreja, como assim?
são aqueles que não foram convertidos, são aqueles que não foram regenerados, são apenas convencidos, gostam da palavra, gostam apenas, não produzem realmente a glória de Deus. A instrução de Judas aqui é, portanto, tão práticas para nós hoje quanto para os crentes que ele escreveu em primeiro lugar. Aqueles que causavam divisão na igreja primitiva compartilhavam de uma combinação prejudicial ao erro moral e doutrinário. A gente viu o que aconteceu lá em Coríntios, aquela confusão, a primeira carta, a segunda carta, graças a Deus algumas coisas já estavam em ordem, mas a gente viu o que aconteceu lá em Coríntios. A carta relata, era uma bagunça geral. Aqueles que causavam divisão nas igrejas primitivas compartilhavam de uma combinação prejudicial de erro moral e doutrinário. Eles estavam desprovidos do Espírito, promovendo a sensualidade e andando, conforme a própria palavra, segundo as suas paixões. Verso 16. Se a gente olhar no verso 16, a gente vai ver exatamente isso. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propagando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Em resposta a esses charlatães, Judas exortou seus companheiros crentes a não esquecerem as palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos, que haviam advertidos que no último tempo, esse último tempo é exatamente o tempo entre a ascensão e a volta do Senhor. O Senhor já ascendeu às alturas, está junto ao Pai. A sua volta pode acontecer a qualquer momento. Estaremos preparados? A gente estará, seremos irrepreensíveis? Não estamos dizendo inerrantes. Estaremos fortalecidos, reconhecendo que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador? Cremos nisso? Cremos realmente? Na providência de Deus, a igreja primitiva foi prevenida para não ser pega com a guarda baixa por aqueles que, dessa forma, causariam divisões e, na verdade, nós também somos alertados quanto a isso. A gente vê um pouquinho, como só para a gente ter uma ideia de como são os apóstolos, como são esses que trazem falsas doutrinas, como são essas pessoas que causam divisão dentro da própria Assembleia. Se a gente der uma olhada aqui no verso... Eu vou achar ele. Verso 12. O que nos diz no verso 12? Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores que, em plena estação dos frutos desses desprovidas duplamente das arraigadas, ondas bravas no mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Se a gente comparar um pouquinho as cartas, alguns estudiosos equalizam esses arrogantes, esses pecadores, esses divisores da igreja, exatamente como pedras que elas ficam submersas. Superficialmente, elas ficam protegidas, elas ficam escondidas pela superfície da água, mas elas estão ali de forma tal que, se um navio esbarrar, causa dano e provavelmente vai afundar.
São esses, é essa comparação que está sendo feita. Pedras no mar, ali, próximo, de forma, numa profundidade que ficam escondidas, não aparecem, mas no momento exato que são atingidas, são encontradas, derrubam, afundam o navio. São esses que causam dano dentro da igreja, causam divisão, quebra. Algumas vezes pode vir até a quebrar. Então aí a gente pensa assim, poxa, e aí como é que a gente faz com esses apóstolos? Quem são eles? Eles vão se revelar gradativamente dentro da Assembleia. Se estão na Assembleia, vão se expor. Se não são, se vão entrar, eles também vão se expor. Mas qual é a maneira de nós nos defender deles? É conhecendo a palavra, a graça de Cristo, a santificação em Cristo Jesus. Por quê? Se nós não tivermos isso, se nós não tivermos conhecimento da palavra, nós não vamos compreender, não vamos separar, não vamos compreender a falsa doutrina, não vamos conseguir separar o joio do trigo, não vamos conseguir nos afastar dele, porque eles vão nos enredar. E como é que a gente, mais uma vez, como é que a gente vai se proteger? É conhecendo a palavra. A gente tem que entender que a Bíblia não contém a palavra de Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que for falado, tudo que for transmitido, tudo que for de exortação para nossas vidas, que estiver contidas aqui, aleluia, amém, serve para nós. Se é uma exortação para nos levar para o caminho, baixemos a cabeça, nos arrependamos e voltemos ao caminho. Se não contém, se não está descrito na palavra, se não está revelado na palavra, cuidado. Seja nada, não pode pregar nada fora, nem uma vírgula pode ser mudada diante da palavra de Deus. Nada. Não pode ser pregado nada diferente do que está escrito aqui. Mas para a gente poder fazer essa análise, esse julgamento, a gente tem que conhecer a palavra. E a gente vê que as cartas dentro da Bíblia, elas são extremamente exortativas. Muitas trazendo edificação, outras nos exortando a nós voltarmos ao caminho, outras para nos fortalecer no caminho. Agora, nós vivemos isso, nós buscamos essa leitura, nós buscamos essa vivência dentro da palavra. Se nós não tivermos isso, qualquer coisa que vier, vai nos confundir, vai nos enredar. E aí, meus amados, é que nem, como diz lá em Pedro, o cão volta ao vômito e o porco volta à sujeira. Por quê? Porque nós não compreendemos, nós não vivemos, nós não aprendemos, nós não nos submetemos à palavra de Deus. E aí a gente faz uma tremenda de uma confusão. A gente tem que entender que muitas vezes as escolhas que nós fazemos fora da palavra de Deus, na grande maioria, 99%, se não for 100%, traz consequências para nós. A gente tem olhado, analisado lá atrás o que nós fizemos que traz até hoje consequência para a gente? Fora da palavra, quando éramos do mundo, nós não conhecíamos, mas teve consequência. Agora que nós sabemos a palavra, nós vivemos isso, nós praticamos isso, e as nossas escolhas estão sendo feitas dentro da palavra, é isso que traz consequência para nós. Se nós não conhecemos, a gente peca. Quando resistimos, também pecamos. Porque se as cartas, se a palavra de Deus traz constantes exortações para a gente e a gente ignora, se nós estamos resistindo à palavra, terá consequência. E uma delas é a gente aprender a reconhecer quem são os verdadeiros pastores, aqueles que conduzem, exortam, amam o rebanho do Senhor. E aqueles que não amam, são bobos, revestidos de cordeiros. Então a gente
muita sobriedade e muito amor na palavra para não sermos convencidos. No versículo 17 e 18, ele nos fala o quê? Versículo 17 e 18, ele nos diz assim, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas próprias ímpias paixões. Os apóstolos haviam advertido as gerações vindouras a respeito dos apóstolos, para que estivessem preparados e que não fossem pegos de surpresas. Não é o que muitas vezes acontece ainda hoje? A gente conhece relatos de igrejas que foram divididas. Por quê? Porque entrou e deixou. E quando viu, já tinha quebrado, já tinha partido. E a igreja, a liderança, ela tem que cuidar das ovelhas do Senhor. Não é ser autoritário, mas quem está na liderança, quem está conduzindo, quem está trazendo a palavra, quem é o pastor, né? Quem está ministrando, cuidando do rebanho do Senhor, é uma pessoa que tem que ter muito cuidado, muito zelo, muita submissão à palavra. E nós, como servos, tementes ao Senhor, devemos orar por Ele, porque Ele precisa. Porque para trazer a palavra, para conduzir para o Senhor, é muita responsabilidade, é com muito temor e tremor. E nós temos que orar por Ele, pela sua vida, pela sua família. É muita responsabilidade. A gente vê Moisés. O que aconteceu com Moisés? Teve um determinado momento que Moisés pediu: Senhor, leva-me que eu não aguento mais. É muita pressão. E tantos outros. Elias, Jeremias, tantos outros que, Senhor, me leva, não aguento mais. Trabalha, serve, tenta fazer tudo certo, mas não dá certo. Por causa do quê? Por causa do povo. Por causa do povo. Então, quando os apóstolos vieram e advertiram, porque entrariam, não é opcional, é condicional, eles entrariam. Agora, o que eles vão fazer dentro da igreja vai depender da nossa o quê? Do nosso conhecimento dentro da palavra. Porque se nós tivermos no nosso coração conhecimento dentro da palavra de Deus, será que eles vão fazer a festa dentro da igreja? Não vão fazer. Por quê? Porque a primeira vai ser a última. Eles não vão conseguir enredar, porque o povo conhece a palavra. O povo está fortalecido na palavra. O povo está dependente da condução do Senhor.